O nosso convidado de hoje é um dos intelectuais mais respeitados e influentes do Brasil. O cearense José Genuíno está na vida pública desde a juventude, quando era ligado à União Nacional dos Estudantes e aos 22 anos ingressou no PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Veio para São Paulo, onde militou na resistência à ditadura militar, o que lhe custou 5 anos de prisão. Anistiado em 1979, participou da fundação do PT, teve 5 mandatos de deputado federal pelo partido e em 2007 foi condenado pelo STF a quase 7 anos de prisão, acusado de corrupção ativa e formação de quadrilha. Em fevereiro de 2014, foi absolvido após recurso do crime de formação de quadrilha. Mas em dezembro o STF extinguiu a pena de José Genuíno com base no indulto natalino decretado pela presidenta Dilma Rousseff. Finalmente, em 2020, a Justiça acolheu manifestação do Ministério Público Federal e decretou de ofício a extinção da punibilidade de José Genuíno. É com esse herói da resistência que vamos conversar hoje. Boa noite, querido Boa noite. José Genuíno, tudo bem? Muito obrigado, é sempre um prazer falar contigo e dialogar sobre uma conjuntura tão quente como a que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Muito bem. Podemos falar que essa tensão é algo que lhe surpreende ao longo da sua vida, sua trajetória, com tanto acúmulo político. Você esperava já um quarto do século XXI, a gente está nessa condição da geopolítica, sobretudo a política internacional, Genuíno? Não. Ninguém esperava que o mundo estivesse à beira de um conflito generalizado, que começa com as guerras regionais, como a Ucrânia contra a Rússia, o extermínio do povo palestino, e agora nós temos um conflito provocado por Israel contra o Estado soberano, no caso o Irã. E eu acho que as tensões daquilo que não é mais o mundo unipolar, nós estamos num mundo multipolar, e um imperialismo decadente, o caso do imperialismo americano, nós estamos vivendo uma tensão máxima com graves riscos, porque é a guerra contra a natureza, porque não há ponto de retorno em relação à crise climática, a crise da biodiversidade, a crise social profunda, com a precarização de direitos e da vida, a crise em relação às instituições que estão perdendo legitimidade, a crise em relação ao processo de buscar o futuro da humanidade. Você tem hoje uma mídia ocidental imperialista que é um grande simulacro, porque faz da mentira e da enganação um tipo de jornalismo, e nós estamos vivendo aquilo que hoje é a ascensão de uma extrema-direita, que eu não esperava, e que se baseia no ódio, no medo e no individualismo dos salvos quem puder. Portanto, nós estamos vivendo uma quadra extremamente delicada na história da humanidade. É o futuro da humanidade que está em risco. Por exemplo, se o governo genocida de Israel aplicar o que ele quer na faixa de Gaza, é o futuro da humanidade que está em risco. Nós vamos ficar parados, nós vamos ficar calados? É o futuro da humanidade. Quer dizer, um Estado belicista como o de Israel pode atacar um Estado soberano como o Irã com o argumento de que tem um programa nuclear? Esse foi o argumento dos Estados Unidos para destruir o Iraque com a história das armas químicas que provaram que não tinha nada disso. Portanto, nós estamos vivendo um imperialismo decadente, nós estamos vivendo a ascensão de alguns países da geopolítica mundial, particularmente dos BRICS, e nós estamos vivendo a ascensão de uma extrema-direita que não tem limite. Ernesto, no passado, mesmo na época da ditadura, a extrema-direita tinha cerimônia, tinha ritual, escondia. Agora é tudo escancarado. Os caras batem a deputada e o seu marido nos Estados Unidos, os caras convocam a Guarda Nacional, esse Milei na Argentina, o Bukele na El Salvador. Quer dizer, essa extrema-direita no Brasil que tentou um golpe e agora estão querem livrar o corpo. Portanto, nós estamos vivendo uma época muito difícil. E a dificuldade dessa época é dialogar com as pessoas para libertar os corações, as mentes, os símbolos, as palavras, os conteúdos dessa grande hegemonia do capitalismo neoliberal imperialista. Muito bem, Genuíno. Você é sempre muito preciso, suas análises muito profundas. Eu queria te perguntar o seguinte, em que momento nessa quadra da história você se deu conta
que a gente tinha uma ascensão do fascismo, da extrema-direita, com uma musculatura tão intensa? Algo novo começou a ser sinalizado em 2008 com a crise do modelo neoliberal, no caso, a crise do sistema financeiro norte-americano. E a disputa de uma reestruturação do capitalismo, violentando as leis do trabalho e do capital, violentando os fundos sociais e capturando os recursos naturais de matérias-primas, de gás, de petróleo, de lítio, etc. Neste processo, começou a haver um redesenhar da geopolítica mundial. O famoso neoliberalismo entra em crise e aquilo que era cantado em pró-diverso, que era a globalização, essa globalização que continua agora sob a hegemonia do imperialismo americano. Como o imperialismo está decadente, eles incentivam o surgimento de uma extrema-direita fascista. O fascismo é produto da crise do modelo neoliberal. Nesse sentido, eu acho que foi uma surpresa. Para mim, foi uma surpresa surgir no Brasil, depois de 20 anos de ditadura militar, uma direita que prega a volta dos militares. Uma extrema-direita que tentou um golpe no dia 8 de janeiro de 23. E uma extrema-direita, mais grave ainda, que tem base social da população. Porque como eles apostam no caos, na destruição de direitos, as pessoas caem no desespero. Ou vão para o tráfico, ou vão para o consumo de droga, ou vão para a milícia, ou vão para as igrejas, e nós temos esse mundo caótico em que a extrema-direita pousa de que é antissistema, quando ela não é. Na verdade, ela é a expressão mais radical desse sistema de exploração. Então é uma situação muito delicada essa que nós estamos vivendo. Talvez, depois da Segunda Guerra Mundial, a esquerda nunca tenha enfrentado uma questão tão radical. E como você tem uma crise que é ecológica, energética, social, econômica, cultural, geopolítica, para enfrentar uma crise dessa nós temos que ser contra o sistema. E como a esquerda adotou uma política de moderação, de conciliação e de diálogo, ela foi, vamos dizer assim, domada e perdeu a sua grande força na população trabalhadora, na juventude, que é isso que nós temos que resgatar agora para discutir o futuro da humanidade. Não há outra alternativa. Não há. A radicalidade é produto da crise. A polarização é produto da crise. A esperança tem que ser reconstruída como um processo emancipador. Se nós não fizermos isso, Ernesto, as pessoas vão confundir a gente com o status quo. A esquerda não pode ser partidária do status quo. E não adianta fazer melhorismo no status quo. Não adianta curar a ferida com esparadrapo e band-aid. Tem que fazer cirurgia. Se a gente tiver medo de fazer cirurgia, nós não vamos sinalizar uma esperança para a população, particularmente para as classes trabalhadoras. Muito bem. Ainda nessa quadra da história, a gente, com a eleição do Donald Trump, muita gente entendeu que ele incendiaria o mundo. Está incendiando. Essa é a minha pergunta. Ele está incendiando. Primeiro, dando aval para o governo genocida de Israel. Segundo, sendo promotor de guerras regionais. Sim. Terceiro, o imperialismo quer ser policial do mundo. E ele, além da guerra militar propriamente dita, está fazendo a guerra do tarifaço. Sim. E criando uma situação de tensionamento no mundo inteiro, que é a característica do imperialismo. Todo imperialismo decadente produz isso. Foi assim com o imperialismo inglês. Sim. Foi assim com o imperialismo francês. Eles estão num processo de decadência. Porque acende como alternativa os BRICS, China, a Rússia está ganhando a guerra na Ucrânia. Na Ucrânia foi usada como bode expiatório para a guerra da OTAN contra a Rússia. E eu acho que nós estamos vivendo um período quente. E num período de quente como esse, nós temos que criar um movimento de rua pela paz, pela autodeterminação dos povos, contra a guerra, pelo desarmamento. Por exemplo, o que eles falam em austeridade fiscal, equilíbrio fiscal, o que eles vão gastar com dinheiro na Europa para se armar, eles falam em austeridade fiscal no Brasil. Acabaram de defender uma emenda que é 2% do PIB para as Forças Armadas, sem definir qual é a política que vai orientar as Forças Armadas. Veja bem, essa militarização é para favorecer a indústria bélica, favorecer as Big Techs, favorecer o sistema financeiro e agora as petroleiras, que faz parte dos setores econômicos que apoiam o Trump. Quando você diz que a Rússia está ganhando a guerra, é de uma perspectiva de que o pano de fundo era a acomodação da OTAN
para que enfrentasse a Rússia de uma forma estrategicamente mais eficiente. É isso, Genuíno? A Rússia não era para ser o que eles imaginavam quando teve a crise da destruição da ex-União Soviética com Yeltsin, com Gorbachev. A Rússia era para ser dilacerada em várias divisões, em vários estados, e eles deitar e rolar nos recursos naturais da Rússia. Como, por razões que nós não temos tempo para analisar, a Rússia reconstruiu o Estado Nacional, reconstruiu um tipo de nacionalismo, não é o modelo econômico que eu defendo, mas reconstruiu isso aí, Sim. E passou a representar uma ameaça para os interesses da OTAN, de destruir, de dominar a Rússia. A Rússia está resgatando a guerra na Ucrânia e o direito de existir, enquanto um país grande, com grandes recursos naturais e com influência. E é por isso que eles criaram a ideia de cercar a Rússia, com a Ucrânia entrando na OTAN e através da ampliação das fronteiras com a Rússia. E a Rússia está se defendendo. A gente pode divergir da política do Putin, mas a Rússia está defendendo o direito de existir. E a Rússia está ganhando uma guerra, tipo guerra moderna, que é uma guerra de estados modernos, organizados, forças armadas fortes, e está se colocando à altura. Isso eles não aceitam. Por isso que eles falam em negociação. Mas, ao mesmo tempo, a Europa comete um suicídio político de entrar na corrida armamentista que vai sacrificar mais ainda o povo europeu, porque o Estado do Bem-Estar Social foi liquidado e agora eles querem liquidar o resquício com o investimento na indústria bélica para favorecer exatamente os que produzem armas. Quem produz arma quer que ela seja usada, portanto, para matar, para eliminar. Esse é o dilema que nós estamos vivendo. É triste e assustador. É triste e assustador, por isso que nós temos que transformar essa compreensão e essa indignação num movimento político, internacionalista, socialmente justo e democrático, porque qual é o futuro para a humanidade? É assistir perplexo o que está acontecendo ou a gente fazer movimentos como o que aconteceu domingo na Praça Roosevelt, denunciando o Estado genocida e solidarizando a Palestina, como está acontecendo em alguns países da Europa, como está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Olha, o Trump era o todo-poderoso, ganhou a eleição. O que está acontecendo em várias cidades norte-americanas de manifestação de solidariedade aos imigrantes? Portanto, inclusive, a vida existe, a luta existe. A luta de classe não foi abolida. E é isso que está acontecendo no mundo. Inclusive nos Estados Unidos, em estados considerados mais próximos do Trump. Né? Mais próximos e conservadores. Conservadora, dominação conservadora. Sim. E olha a crise que está acontecendo na América do Sul. Olha a crise do caso da Colômbia, olha a experiência do México, olha o que eles estão querendo fazer na Argentina com Milei e criminalizando a Cristina Kirchner, o que eles querem cercar a Venezuela por causa das grandes reservas de petróleo e gás. Portanto, o mundo está numa ebulição. Num quadro de ebulição, a gente não pode se apavorar, nós temos que compreender e militar. Existe uma alternativa a esse sistema? Existe. E nós temos que construir essa alternativa democrática, popular, socialista contra esse sistema. Porque o que esse sistema oferece é guerra, exploração, grande concentração de renda. A renda dessas big techs é um escândalo. Existem os dados, 150 mega empresas do mundo é responsável por 70% da poluição que coloca em risco o planeta. Então esse é o problema que nós estamos vivendo, né? Essa questão tem que ser resolvida pela militância política, pela ação organizada, pelos governos progressistas, que não tem outro caminho, porque se a gente se dobrar, se a gente for para a defensiva, nós vamos ser engolidos e atropelados por essa maré violenta, sem escrúpulo, porque antes eles tinham escrúpulo, agora não tem mais não, agora é tudo escancarado. Genuíno, você falou um pouco sobre a decadência tanto do imperialismo inglês como o francês. O que você pode trazer de análise que a gente possa, quem está nos assistindo, entender um pouco da história, que há alternativas através da mobilização social? E já emendando a pergunta, se você acredita que a partir desse final de semana, com mais musculatura, digamos assim,
os movimentos sociais estão se unindo no mundo inteiro, né? Você citou o exemplo aqui da manifestação da Praça Roosevelt em relação ao povo palestino, que aconteceu no mundo inteiro, simultaneamente, a questão migratória lá nos Estados Unidos. Qual é a lição que a gente pode tirar tanto da história da decadência inglesa e francesa? Olha, olhando a história da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, foram momentos dramáticos. Houve resistência, houve oposição, houve discussão de uma alternativa e a vida é mais rica do que os dominadores imaginam. É claro que nós estamos vivendo uma hegemonia do grande capital, das big techs, do sistema financeiro, dos monopólios que privatizaram o Estado e da destruição das políticas sociais. Nós estamos vendo nesse momento. Nós temos que construir uma resistência de acumulação de força nesse processo. E eu acho que é possível. Veja bem o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo em alguns países da Europa, o que está acontecendo, inclusive, em alguns países árabes em relação à resistência à política genocida de Israel. Portanto, nós temos um caminho que indica um processo de acumulação de força. É claro, Ernesto, que numa situação de crise aguda, talvez a gente esteja sendo forçado a ser mais radical, porque a crise é radical. Sim. Nós não estamos sendo radical porque gostamos, é que a crise é radical, porque coloca em risco a sobrevivência da humanidade e das pessoas. Eu acho que nós temos que construir um movimento internacionalista, um movimento democrático pela paz, um movimento de denúncia das potências imperialistas. Quem imaginava que o Trump fosse viver esse processo de vai e volta na guerra do tarifaço? Sim. Nós temos algumas referências nessa disputa geopolítica, como o caso dos BRICS. Nós temos algumas referências com as experiências avançadas do México, da Colômbia. Nós temos referências no pensamento intelectual de esquerda. Portanto, nós temos que juntar tudo isso na ideia de que há uma alternativa democrática, popular, socialista para enfrentar essa loucura de um sistema capitalista decadente. E o Trump é a figura de proa da decadência do império. Agora, o império não morre de morte morrida, tem que ser de morte matada. E por isso ele vai fazer muito estrago, como fez o imperialismo francês, sim, o imperialismo inglês, que tem suas raízes até hoje, que tem raízes até hoje, o espanhol. Então eu acho que nós estamos vivendo uma quadra que vai exigir muito dos partidos de esquerda, dos países socialistas, para saber como enfrentar. Voltar a fazer um trabalho de base, voltar a fazer um trabalho social, um trabalho político, não se dobrar essa lógica do mero conserto, de consertar as feridas com band-aid de esparadrapo, não adianta, tem que ter cirurgias. Nós não podemos ficar só, não dá, não dá, não dá. Se a gente fica nesse lenga-lenga, a gente vai dobrar a espinha. E quando a gente dobra a espinha, é a morte. Então eu acho que nós estamos vivendo num momento que tem que haver muita unidade, tá entendendo? Veja o que estão fazendo com o governo Lula. O tripé da maldade é a mídia conservadora, que é simulacro, grande simulacro, o sistema financeiro e o Centrão. É o tripé da maldade que quer cercar o governo Lula para fazer ajuste fiscal em cima dos pobres, não em cima dos ricos. Porque o capital não quer perder nada. Principalmente esse capital financeiro e o capital das big techs. Quanto mais lucro, melhor. Não tem noção do lucro. Eles estão até discutindo onde vão se esconder numa crise nuclear do mundo. As fortalezas que eles vão querer construir pelo mundo afora. Muito bem. Genuíno, você tocou na conjuntura nacional aqui, governo Lula, esse tripé da maldade que você citou. Aqui no Brasil, a gente passa por esse mesmo processo, né, numa escala mais local, que é a decadência também do imperialismo, que está tudo ligado na grande política. Quais alternativas, né, para o povo, não só progressista, mas para o povo democrático? Porque do outro lado é a barbárie, é um regime totalitário. Como é que você avalia isso? Primeiro, a alternativa. Segundo, nós temos que defender bandeiras do povo. Por exemplo, o fim da jornada 6x1, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e 7 mil, a questão de taxação dos ricos, a questão do sem anistia para os golpistas, a questão de reformar o papel das Forças Armadas para que elas cuidem de defesa. O que está acontecendo em matéria de defesa no mundo não tem nada a ver com o que as Forças Armadas estão fazendo aqui. Isso é piada, isso é brincadeira. Uma política de segurança que não seja punitivista, nem violenta, nem de guerra. Nós temos que tratar, por exemplo,
Nós temos que resistir à ofensiva do capital financeiro, que é mexer nos tetos da saúde, da educação e do salário mínimo. Nós não podemos aceitar mexer nisso aí, porque eles querem colocar a maioria da população no assistencialismo e na pobreza. Então, esse é o caminho. Para isso, o governo Lula tem que fazer uma inflexão. O governo Lula não pode só dialogar, só conversar. Ele tem que enfrentar, tem que levantar um pouco o sarrafo para defender os interesses do povo. Nós temos que nos preparar para disputar 2026 e ganhar a eleição. Porque se essa extrema-direita ganhar a eleição, mesmo sem o Bolsonaro, a gente viu o que eles fizeram nos Estados Unidos, o que eles estão fazendo na Hungria. Aliás, o Flávio Bolsonaro disse que caso tenha alguém que não seja o Jair Bolsonaro como candidato, vai ter que ser alguém que enfrente o STF, inclusive à força. Olha bem, Ernesto, como a história ensina muita coisa. Na época das rebeliões verdes, da guerra híbrida de 2013, 2010, 2014, o Poder Judiciário estimulou a criminalização da política. Numa aliança com a mídia, sim, com o capital e com os loucos. Os louquinhos se transformaram em loucões. Sim. Os monstrinhos viraram monstrões e agora não querem ter limite, nem nos Estados Unidos, nem na Argentina, nem aqui. Por isso que eles respeitam o judiciário. Sim. Agora, o judiciário está fazendo um trabalho correto, mas nós temos que fazer um debate político sobre a democracia, sobre reforma política institucional. Esse sistema político nosso está doente, está podre. O Congresso governa sem o ônus de ser governo. Com 50 bi de emenda, isso não é presidencialismo. Esse Congresso apodreceu há muito tempo. Nós temos que fazer uma pressão da sociedade pelas bandeiras e pressionar o Congresso. Aliás, a minha experiência no parlamento indica uma coisa: só com pressão o Congresso pode atender às reivindicações populares. É igual feijão, né? Só na panela de pressão. Só na panela de pressão a partir de uma pauta concreta. Sim. Por exemplo, vai ter um plebiscito em setembro sobre a jornada, o fim da jornada 6x1, sobre a questão da isenção do imposto de renda e o sem anistia. É muito importante um plebiscito, porque você tem que chamar o povo. Quando as instituições são capturadas pela oligarquia, com voto uninominal, com emendas impositivas, você tem que criar a participação popular como um elemento central. E eu acho que o lugar da esquerda é a rua, é a sociedade, não é só os tapetes brancos, vermelhos, azuis e verdes. Nós temos que ir para o chão das fábricas, das escolas, das ruas, das comunidades para fazer organização popular. O grande dilema nosso, Ernesto, é ganhar os corações e mentes para acreditar na esperança, acreditar no futuro. Porque, de uma certa maneira, tudo isso está interditado. Nós temos que desinterditar corações e mentes dessa grande cadeia que é o sistema imperialista. Você acha que a iniciativa do plebiscito pode trazer um debate, abrir o debate, para o debate passar a ser público em relação a essas questões que estão colocadas? E isso pode gerar, né, uma mobilização maior, e inclusive uma politização, né, do cidadão e da cidadã brasileira, que está longe dessas discussões todas. Essa é a função. Trazer para o debate, trazer para a discussão, trazer para o diálogo, trazer para a explicação, porque as pessoas têm que acreditar que outro mundo é possível. E eu acho que o plebiscito, como coloca questões concretas, ajuda a esse convencimento, ajuda aquilo que a gente chama politização. Contribui para que as pessoas se unam, porque hoje nós estamos vivendo a ditadura do individualismo, cada um por si, todos que se ferram. Nós temos que construir a ideia do sujeito coletivo, é o sindicato, é o movimento popular, é a luta das mulheres, é a luta do povo negro, é a luta da comunidade LGBTQ+, é a grande luta dos povos originários. Então nós temos que construir isso dentro de uma perspectiva antissistema, anticapitalismo. E eu acho que o PT tem uma grande responsabilidade por isso, de ser um indutor, de ser um estimulador desse processo de mobilização popular. O PT passa agora pelo processo de eleições diretas, né, internas. Você acha que uma nova direção do PT, mais oxigenada, e também com essa sensação de ser, né, uma nova direção, pode ter um desdobramento que chegue na militância petista, que é o partido de maior, né, organização no Brasil, um dos maiores da América Latina e talvez do mundo? Você tem essa expectativa, Genuíno? Tenho e tenho essa esperança e estou militando.
E eu acho que o PT vai fazer uma disputa das mais sérias da sua história. É o futuro do PT que está em jogo. Nós vamos ser um partido da ordem ou vamos ser um partido contra essa ordem? Nós vamos ser um partido que se acomoda nos espaços institucionais ou vamos ser um partido que resiste, que luta, que mobiliza? O PT nasceu dizendo que a libertação dos trabalhadores e a obra dos trabalhadores. O partido nasceu no momento em que a esquerda estava derrotada e dividida e o PT aglutinou. É muito perigoso a esquerda se pulverizar, cada um por si. E nesse sentido o PT tem que ser o grande aglutinador de um polo à esquerda. Para isso o PT tem que fazer uma virada à esquerda. Esse giro à esquerda, para que o partido, mesmo considerando um governo de frente ampla, que é uma frente eleitoral, ele possa construir uma frente política com os partidos mais à esquerda e com os movimentos sociais. Segundo, ele pode discutir um programa. E na relação com a campanha do Lula, ele discutir uma autonomia do PT em relação ao governo Lula. Nós apoiamos o Lula, mas queremos tais medidas. Nós apoiamos o Lula, mas cobramos. Nós apoiamos o Lula, mas exigimos. Porque não adianta apoiar só bater a mão nas costas. Tem que apoiar com um compromisso político de resgatar a ideia da militância. Aí isso que a gente está vendo na Praça Roosevelt e várias outras manifestações é a militância querendo exercer o seu papel. Nós não podemos ter um partido só de deputados, só de funcionário público, só de cabo eleitoral. Tem que ser um partido que haja militante. Como nós vivemos na nossa geração, na minha principalmente, na sua depois. É a geração da militância consciente, organizada, que não aceita esta ordem da exploração, da opressão, do preconceito, da violência. Nós não podemos aceitar. Então nós temos que resistir colocando uma perspectiva democrática, justa, para derrotar a extrema-direita. A extrema-direita, que tem o monopólio das mídias, que tem o monopólio do capital, ela quer passar a ideia que não há solução sem baixar a cabeça. E nós temos que dizer que há sim, que outro mundo pode ser construído. Então eu acho que essa é a grande tarefa do PT. Eu estou militando, não quero o cargo nem disputar a eleição. O meu candidato é o companheiro Rui Falcão para presidir o PT e reaglutinar o PT numa perspectiva democrática em que as bases sejam ouvidas para discutir esses grandes dilemas. Muito bem. Genuíno, você falou aqui de algumas pautas. Fim da jornada 6x1, a isenção de imposto para quem ganha até R$5.000, uma diminuição para quem ganha até R$7.000. E nós temos diversas pautas aqui internas. A reforma agrária é uma pauta importante. Agrária. A economia solidária é uma pauta importante. A minha pergunta era para a gente ampliar essas pautas para deixar claro. E, no meu entendimento, é uma pergunta, uma provocação que eu queria lhe fazer. Existe uma pauta que eu acho que talvez seja mais em relação à geopolítica, que quando a gente olha o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos na questão da imigração, se o Bolsonaro pudesse fazer isso com os nordestinos de São Paulo, ele faria. Ele mandaria os nordestinos de volta para o Nordeste. Ele, inclusive, já se posicionou várias vezes contra os nossos irmãos e irmãs do Norte e Nordeste do país, sobretudo no período eleitoral. O que Netanyahu faz com o povo palestino e agora com o Irã também passa pela ideologia, se é que a gente pode falar assim, da extrema-direita brasileira. Não falta um pouco de estratégia política e na comunicação de associar o Bolsonaro e a extrema-direita brasileira embarcou com Israel de uma forma muito escancarada quando começou o conflito em Gaza, por exemplo, em 8 de outubro. Essa paixão que o Bolsonaro e a extrema-direita, inclusive o governador de São Paulo, posou uma foto com o boné, né, com a frase lá do Trump. Me parece que falta um pouco de estratégia de comunicação do campo progressista. Como é que você avalia isso? Falta uma estratégia de comunicação com base num programa de enfrentamento da crise, que toque na questão da luta anti-imperialista, da luta democrática, da luta por direitos sociais, da luta por um outro modelo de crescimento econômico. Segundo, falta uma estratégia da gente integrar a América do Sul. A América do Sul é o subcontinente mais rico em minérios, proteína animal e vegetal, em água doce
e 2 oceanos. Imagine o Atlântico com petróleo. Falta uma estratégia de integração latino-americana, falta uma estratégia de priorizar o fortalecimento dos BRICS, porque os BRICS se constituem uma alternativa ao Império Americano, junto com essa turma que está se aglutinando com o governo de Israel. E eu acho que nós temos que fazer uma certa aliança geopolítica. Por isso que eu acho que o governo brasileiro vacilou e errou em não reconhecer o resultado da eleição na Venezuela e não incorporar a Venezuela nos BRICS. Isso foi um erro. A Venezuela é a maior reserva de petróleo e gás do mundo. E nós não podemos deixar de apostar na integração. A integração não é por ideologia nem por afinidade política, é por interesse geopolítico. Então eu acho que o Brasil tem que fazer uma inflexão. Eu acho que simplesmente namorar com a unidade europeia e com os democratas dos Estados Unidos e ter uma política de neutralidade é uma ilusão. Nós temos que ter escolhas claras, factíveis, para construir uma alternativa ao Império, porque o Império, na sua crise, vai provocar muito sofrimento para a humanidade. E se nós não pressionarmos, nós não vamos diminuir. Primeiro, tem que diminuir o sofrimento. Segundo, tem que derrotá-los. Terceiro, tem que construir um caminho com alianças momentâneas, com alianças políticas. Por exemplo, o Israel está cometendo um erro estratégico de achar que vai destruir o regime do Irã sozinho. Não vai. Aquilo ali tem relação com os países árabes, tem relação com os países de orientação muçulmana, tem relação com a geopolítica da região. Ele está brincando com fogo. Isso aí, quer dizer, ele não tem noção do risco. Aliás, nós estamos vivendo hoje alguns governantes que não têm noção do seu tamanho. São os aventureiros, são representantes do apocalipse. São os cavaleiros do apocalipse. Netanyahu é um cavaleiro do apocalipse. Nesse sentido, o governo Lula deve romper as relações com Israel? Já devia ter rompido. Primeiro, quando Israel decretou que o Lula era pessoa não grata. Segundo, correto o Lula dizer que está praticando um genocídio contra os palestinos. Terceiro, há as provocações constantes em relação ao que está acontecendo em Gaza. Ernesto, o que está acontecendo em Gaza, a humanidade não pode aceitar. Se a humanidade aceita aquilo, é o futuro da humanidade que está em jogo. Que humanidade nós queremos? É para exterminar um povo? Negar o direito à autodeterminação, à soberania nacional? Eu acho que é uma resposta política à altura das barbaridades praticadas pelo governo de Israel. Romper relações diplomáticas, relações militares, relações comerciais. Eu acho que é uma outra provocação genuína. Eu acho que a posição do governo dá, muitas vezes, um certo sentido, uma certa direção para o campo progressista. Eu tive ontem, a gente se encontrou, na verdade anteontem, no domingo, lá na Praça Roosevelt, e era uma unanimidade nos discursos, né, a solicitação, a exigência que Lula rompa com Israel. Eu acho que isso, uma atitude dessa do governo, e aí eu te passo a pergunta, pode, né, nos dar, inclusive, uma legitimidade, porque para muita gente existe um conflito muito grande. Apoio o governo Lula e eu não posso entrar em contradição com o que eu penso, com o que a gente está pedindo. Talvez o governo, tomando esse tipo de posição, inclusive nessas outras pautas que você acabou de listar, a escala 6x1, por exemplo, isso pode dar unidade aos movimentos sociais e mais musculatura? Essa é a questão. Pode sim. O governo Lula tem que dialogar com as ruas, tem que dialogar com a sociedade. Dialogar só com o Congresso, só com o Centrão, só com a turma do Lira e do Mota e do Alcolumbre não é o caminho. Tem que dialogar sim, tem que negociar sim, mas nós temos que dialogar com as ruas e fazer enfrentamento. Nessa crise atual, só diálogo não basta, só conciliação não basta, tem que enfrentar, tem que polarizar, porque a situação está polarizada. Porque se a gente não dialoga com a sociedade, a sociedade vai nos confundir com o status quo. Nós não somos do status quo, mas nós passamos a ser interpretados como sendo do status quo. Aí a gente se desgasta. Quem é que vem para o nosso lugar? A extrema-direita pousando farisaicamente que são contra o sistema. Portanto, eu acho que o Lula tem liderança,
tem condições de dialogar mais com a sociedade. Fazer o que faz o México. Sim. Comunicação direta, rádio e televisão, fazer debate. Nós não podemos governar só nos palácios. Aqueles tapetes vermelhos, verdes e azuis, eles estão lá para enganar, para enfeitar a conciliação. Nós temos que vir para a rua, para as comunidades, para as roças, para os campos. Esse é o lugar da esquerda. Então eu acho que nós temos que fazer uma inflexão. Porque esse cerco que os caras estão montando, eles falam de querer fazer corte de gasto, ajuste fiscal. Mas quem é que paga a conta? Os aposentados, o pessoal do SUS, o pessoal da educação pública. O sistema financeiro não paga. Por quê? Porque vai gastar em 2026 1 trilhão com juros da dívida pública. Esse juros alto é um escândalo. Que me desculpe o Galípolo. O menino de ouro não pode virar o bezerro de ouro. Então é necessário que ele tome medidas. O país não pode ser a ciranda financeira. E eles fazem a apologia do teto de gasto como se fosse um valor supremo. Embelezam, aparecem como intelectuais, como grandes especialistas, e eles esquecem de ser aquilo que o Brizola falava. O Brizola chamava esses técnicos, esses comentaristas da televisão aberta como os eunucos do capitalismo. Eles estão lá para embelezar, para fazer a roupagem. Então nós temos que nos revoltar contra isso. Eu sou um revoltado, eu sou um rebelde contra essa ordem justa, exploradora. Não tem outro caminho se não for a rebelião legítima, democrática e organizada. Porque a gente fala muito, o governo fala muito na figura do Lula, com essa camada, eu respeitosamente vou chamar de bolha, que é talvez o vocabulário, esse termo esteja no vocabulário mais atual, mas é uma bolha que é a esquerda. Ali a gente tem os pensadores, nós temos a militância, etc. Agora, nós temos uma outra bolha que também apoia o presidente Lula, e a gente vê isso nas pesquisas, inclusive, né, no mapa eleitoral, que não são só os petistas que votam em Lula. Agora a gente tem essa outra bolha que a gente precisa dialogar com ela. E essa bolha é aquela que olha para Israel com bons olhos. Nós temos que primeiro libertar as consciências, os corações, da manipulação, do aprisionamento e da enganação. Por exemplo, conflito de Israel com o Irã. Não é conflito, é uma invasão, é uma guerra provocada pelo Israel, com o argumento de ter o programa nuclear. Esse argumento funcionou no Iraque, olha o que aconteceu no Iraque. Portanto, eles estão sempre usando esse argumento. O que o Trump quer com o tarifaço? Livrar a cara dos super ricos americanos de não cobrar imposto para resolver o problema do déficit público. O que ele quer com relação à América Latina? É a América para os americanos, por isso que ele vai estimulando Milei na Argentina, Bukele em El Salvador, Noboa no Equador e por aí afora. E prende a Cristina Kirchner, reeditando a velha criminalização da política lawfare. Portanto, a esquerda tem que falar, tem que dizer. É claro que nós temos que combinar a luta por reivindicações imediatas com a luta de formação. Nunca foi tão importante a esquerda investir em formação, em debate, a gente usar as redes sociais e ao mesmo tempo corpo a corpo. As rodas de conversa e o trabalho na base. Isso tem que ser feito. Não podemos usar só um meio, tem que usar vários meios. Por exemplo, no parlamento, nós temos que repolarizar no parlamento. Não podemos simplesmente concordar com o centrão. Tem coisa que a gente negocia, tem coisa que eu não vou negociar. Eu vou marcar a posição porque eu ganho na sociedade o debate. Eu acho que falta um pouco isso na governabilidade. É uma governabilidade que tem que tensionar, porque nós estamos contra a maré. A maré do status quo se baseia no senso comum. Eu quero ir para o bom senso. Para mim ir para o bom senso, eu tenho que politizar, eu tenho que esclarecer. E é essa tarefa de um partido como o PT. Tem coisa que o PT pode fazer que o governo não faz, mas o PT tem que fazer. Por isso que eu quero uma reforma no PT, à esquerda. Então esse é o processo que a gente está vivendo nesse momento. Eu esperava que ao longo da minha vida, que vivi várias coisas, eu não fosse passar por esse momento, mas nós estamos passando. Não adianta eu me recolher ao individualismo, ao pessimismo, né? Eu sou daquele time que não adianta. A felicidade individual você resolve numa terapia. Agora a felicidade coletiva é na luta, é no sujeito coletivo, é na rua, é no enfrentamento político. Você falou de lawfare. Você foi
pós-período da redemocratização. Você foi uma das primeiras vítimas do lawfare. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E eu aprendi com essa experiência do lawfare da criminalização da política. Eu fui incluído no mensalão simplesmente porque eu assinei com o presidente do PT 2 empréstimos que o PT pagou, com juros e correção monetária. E eu fui incluído porque era o presidente do PT, assim como o Zé Disseu foi incluído, assim como o Delúbio foi incluído, assim como o João Paulo foi incluído, porque a ideia era criminalizar o PT. A criminalização do PT era para chegar no Lula. Não chegar porque o Lula derrotou esse processo na eleição de 2006. Mas eles retomaram com o golpe contra a Dilma e a Lava Jato. E produziram esse escândalo no Poder Judiciário, tanto na 13ª Vara como no Rio de Janeiro, na 7ª Vara, com o Bretas, que agora foi punido, felizmente. O Moro ainda não. Então, e veja as denúncias que têm aparecido. Então, o que o sistema de justiça tem que perceber é que essa extrema-direita quer tudo, não quer limite. Se o judiciário coloca certo limite, eles não querem, eles querem poder absoluto para matar. Sim. Não é isso que se trata. Então eu acho que é o que eles queriam fazer com o golpe do 8 de janeiro. Então eu acho que a gente foi vítima de um processo. E um processo, Ernesto, porque quando a esquerda vira moralista, ela paga a conta ao dobro. Por quê? Porque o moralismo se baseia na defesa do status quo. Como é que você vai defender o status quo com moralismo diante daquilo que o Brizola chamava o dente de macacão? Não dá. Você tem que fazer a luta política, a luta de classe, a luta de programa, a luta de conflitos. E aí, é claro, a política não é a ética nem a moral, mas você tem que subordinar isso ao projeto emancipador, ao projeto de transformação. E foi isso que eu acho que a gente se equivocou em não saber enfrentar a ofensiva do mensalão. Nessas duas quadras da história, o judiciário teve um protagonismo que não é bom para a democracia. Primeiro, no caso do mensalão, no processo de impeachment da Dilma, e agora, nesse processo que a gente vive também. Eu, particularmente aqui, eu acho que o judiciário está com protagonismo, a gente depende exclusivamente do judiciário e, para ser mais claro, do Alexandre de Moraes. Talvez se não existisse o Alexandre de Moraes, a gente não estaria enfrentando essa questão como a gente está enfrentando. Mas isso é verdade, mas nós não podemos ter ilusão. O poder judiciário é um poder contra-majoritário. O poder majoritário é o parlamento que é eleito e o poder executivo. Segundo, o poder judiciário, ele é produto do critério, do concurso, da meritocracia para tomar as decisões. Terceiro, quando entra questões sociais no poder judiciário, não tem ilusão. Olha o que está acontecendo com a pejotização, olha o que está acontecendo com a uberização, olha o que está acontecendo com os contratos, olha o que está acontecendo com o sistema financeiro. Não tem erro. Agora, eu acho que se colocou um problema político, que foi a tentativa de golpe, que eles miraram no judiciário. E eu acho que criou uma situação momentaneamente positiva e merece o nosso apoio. Do ponto de vista de um fato inédito, que é botar aqueles generais no banco dos réus. E tem que ser punido sem anistia. Agora, nós não podemos transferir para o Poder Judiciário e nem as nossas esperanças. Nem depender, nem transferir. E eu acho que é a luta nas ruas, no debate político, nas universidades, no sindicato, no parlamento, que a gente pode enfrentar essa questão. E eu acho que nós estamos num dilema. Porque o poder emana do povo. O que legitima o poder? É a soberania do povo. Cada cidadão, soberanamente, diretamente ou indiretamente, determina o que é bom para o país. Essa é a razão de ser da radicalização da democracia. Essa coisa nós não podemos delegar para a farda, para a batina ou para a toga. Tem que ser o povo organizado buscando seus caminhos, com várias revoluções que aconteceram desde o início da história da humanidade. Então, eu acho que nós temos que reelaborar um caminho de uma estratégia nova. É claro que é uma estratégia nova, que trate de temas que nós nunca tratamos, como o tema da segurança pública, como o tema da classe trabalhadora que está uberizada e terceirizada, como o tema da classe média que está explorada e oprimida por esse sistema tributário, como o tema das políticas públicas, que nós temos que tratar. Porque os direitos, na lógica neoliberal, está virando assistencialismo. Os direitos, para nós, é o exercício da cidadania, material, cultural, subjetiva.
Então, direito. É direito, o nome é direito, né? Então nós temos que enfrentar, por exemplo, essa guerra cultural, nós temos que enfrentar várias frentes desse trabalho político, que só uma esquerda organizada, militante, socialista é capaz de dar conta dessa tarefa. Genuíno, você falou aqui sobre os generais sentando no banco de réus, dos réus, submetidos ao poder civil. 64, os militares que deram o golpe de 64 e cometeram barbaridades, para além do golpe, mas o exercício do regime totalitário, com desaparecimentos, tortura e todo tipo de arbitrariedade. Se a gente tivesse sentado esses generais responsáveis pelos golpes e todos os outros crimes pós a lei da anistia, que a gente citou aqui no início do programa, a gente teria essa radicalização ou essa extrema-direita com essa musculatura hoje? Não. Veja o Uruguai, veja o Chile, veja a Argentina. Tem direita, extrema-direita, mas não com esse respaldo militar que foi a experiência do Bolsonaro. E olhem bem, as Forças Armadas se comprometeram na candidatura dele, na eleição dele e no governo dele. E estão pagando um preço muito alto. Porque qual é a legitimidade? Veja bem, eu estou colocando essa questão no campo praticamente militar. O mundo está discutindo hoje as novas armas da guerra, drones, míssil. E as Forças Armadas brasileiras estão discutindo urna. Pessoal, urna eletrônica, acampamento em quartel. Isso não é nem polícia militar. Sim. Não é nem polícia. Isso é milícia de baixo escalão. Sim. Olha bem, as Forças Armadas foram degradadas. Sim. Querendo assassinar aquele grupo CCC para matar comunistas, corruptos, criminosos. A que ponto se chega? Então eu acho que precisa uma ampla reforma das Forças Armadas. Porque de onde vieram esses generais? Isso não foi como cogumelo após a chuva. Isso tem história. Vem da República, vem dos golpes, dos pronunciamentos, dos chefes militares que se orgulharam, nas suas biografias, de ter feito golpe contra Getúlio, contra Juscelino, contra Jango, contra Dilma. E por que não faz contra Lula no 8 de janeiro? Isso é uma sequência lógica. É a normalidade virando rotina. E eu acho que tem que haver um debate profundo sobre de onde vêm esses fascistas. É a arrogância, o salvacionismo, donos da pátria, donos do Estado, estamos acima de tudo e de todos. Coisa nenhuma. É até vergonhoso aqueles relatos, cada um tirando o corpo de fora. Né? É vergonhoso. Se aqueles generais comandar a guerra daquele jeito, não dá, né? Quer dizer, eu acho que né? Quando eu digo isso, não é para destruir as Forças Armadas, é para reformá-las, para ter outra formação, outra doutrina. E eu acho que o governo Lula está perdendo uma grande oportunidade de estabelecer novos parâmetros para uma política de defesa que mereça esse nome. Como é que nós vamos ter acesso à tecnologia sensível? O que é defesa para o povo? É bem-estar material, social e cultural do povo. Esse é o primeiro ativo da defesa. Como é que você vai falar em defesa com o povo passando fome? Como é que você vai falar em defesa sem acesso à tecnologia, da guerra cibernética, dos oceanos e do espaço aéreo? Olha os drones que estão fazendo. Sim. E nós falar em quartel, tanque, urna, algema, cacetete. Isso é piada. É isso, é isso. Bom, José Genuíno, é sempre um prazer falar contigo. Eu queria, antes da gente ir fechando, porque o tempo de televisão sempre passa rápido, o Batata estava dizendo aqui que o programa com o Genuíno teria que ser igual na Netflix, é um seriado, né? Que cada semana a gente apresentasse um capítulo. Mas antes a gente já está caminhando aqui para o final, eu queria que você fizesse um relato, aliás, um apelo para quem está nos assistindo. Em relação ao que a gente está vivendo, o grau, né, de perigo que o mundo vive. Outro dia eu estava jantando com o Celso Frateschi, e aí eu falei para ele, Celso, a impressão que eu tenho é que o mundo vai acabar. Ele falou, não, o mundo vai ficar, essa espécie aqui que nós vamos terminar com ela. O Frei Beto aqui, ele diz que ele não tem, ele esteve aqui sentado nessa poltrona e ele disse o seguinte, uma frase que me chamou muita atenção. Ele falou, olha, eu não tenho, deixemos o pessimismo para os dias bons. Né? Ou seja, a gente está em dias péssimos, não podemos ser
pessimistas, temos que ser otimistas, e você é um otimista, não um otimista na superfície, mas com a análise de conjuntura que você fez até agora, e você mostrou um caminho. Eu queria que você conversasse com o nosso público. Olha, nós estamos vivendo uma situação que o Celso Amorim colocou muito bem. Eu nunca imaginava viver num mundo tão perigoso. O mundo é muito perigoso, o risco é muito grande. Nesse momento, a esperança, o otimismo militante. Não adianta esperar parado, não adianta ser otimista vibrante, você tem que ser militante do cotidiano. E eu acho que essa esperança a ser construída, conversando, reunindo, dialogando, vamos dizer assim, politizando, e principalmente, Ernesto, tendo uma postura. Se eu acredito numa alternativa, eu quero dizer o seguinte, há uma alternativa. Qual é a configuração dessa alternativa? Aí vamos discutir as bandeiras imediatas, as bandeiras a longo prazo, como combater o sistema e construir forças, porque a gente só ganha se tiver força social organizada. É povo organizado, classe trabalhadora, movimentos sociais. Eu acho que a gente tem que apostar nesse caminho. O mundo não vai ser reduzido ao Trump, a Netanyahu, ao belicismo. O mundo é mais rico, ele pulsa. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, repito. Então, eu acho que a gente tem que apostar nesse caminho. Daí eu ser favorável ao otimismo militante. Quando eu fui condenado na auditoria militar, fui condenado a 5 anos de prisão, o juiz disse, é um subversivo renitente. Eu quero dizer, eu sou um otimista renitente. Para mim, o otimismo é fruto de uma construção alternativa e emancipadora. Eu não aceito que os humanos sejam explorados, oprimidos e dominados. O ser humano merece a esperança, merece a felicidade, merece uma alternativa e só a luta política resolve isso. Eu confio na luta. Sem luta não há vida. E para ter vida tem que ter muita luta. Muito bem. Genuíno, você, ao longo do nosso papo aqui, você disse, não, eu não quero cargo, eu não quero posição, eu não quero... O que você quer? Quero ser um pregador de ideias, de esperança, de militância com o povo nas ruas. Não quero cargo nem eleição. Eu vivi todas as ilusões do parlamento durante 26 anos. Vivi todas as ilusões de cargo. Hoje eu não quero, eu quero ser um cidadão militante, andando nas ruas, como eu estava ontem na rua, quando eu vou estar com a comunidade religiosa, como eu vou estar em São Bernardo, no sábado. Eu gosto disso. Para mim isso dá alegria. Política para mim não é obrigação, não é uma tarefa de penalidade. Política para mim é felicidade, é alegria. A gente tem que fazer política com alegria, com amor, com afeto, para que as pessoas se encantem com a política. A política tem que encantar. A política não pode ser feia, a política não pode ser sectária, a política não pode ser essa coisa autoritária desses caras aí. Não dá. Nós temos que ser diferente e eu quero ser isso. Tudo é política? Tudo. Aliás, a política é a condição dos seres humanos de exercer o papel de sujeito. Só que eu acredito na política como sujeito coletivo. Por isso que eu estou num partido, por isso que eu vou para o movimento social. Porque a política do eu sozinho é igual a cibalena com data vencida. Não adianta nada. Agora, se você se junta, você tem força para pressionar, para reivindicar, para exigir. Até para a vida cotidiana, o coletivo é fundamental. Esse modelo que está aí, essa cultura que está aí, nega o coletivo. Eu confio no coletivo. Até para a gente viver a vida normal. O coletivo é mais atraente, você se enriquece. Ficar fechado no eu, no individualismo, no pessimismo, não adianta, a gente vai morrer. Eu não quero, porque hoje o capitalismo prega a morte civil. Você vive, mas está morto. Eu não quero aceitar isso, eu quero ser um vivo rebelde. Muito bem. Bom, muitíssimo obrigado pelo nosso bate-papo. Eu espero vê-lo em breve aqui para a gente conversar, a gente aprende muito. É só me convidar. Muito obrigado. Bom, assim encerramos essa edição especial do Conversa Sem Curva, ao escutar um personagem com a trajetória de José Genuíno. Fica claro, o que assistimos em nossa política e nos conflitos globais não são fatos isolados nem meras casualidades. A violência como ferramenta política, seja por bombas, seja por campanhas de desinformação, é uma ameaça direta à busca por planeta mais justo.
A luta pela soberania dos povos e pela construção de um mundo multipolar. Nessa verdadeira guerra em que vivemos, é necessário unir forças para combater as forças do atraso que promovem a barbárie para atingir seus interesses mesquinhos. O velho mundo, escreveu Gramsci, está morrendo e o novo tarda a nascer. Nesse claro escuro surgem monstros. Aqui na TBT temos a missão histórica de combater tais monstros. E para isso, como dizia Che Guevara, é preciso, acima de tudo, ser capaz de sentir no mais profundo de si qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Essa é a mais bela qualidade de um revolucionário. Nossa luta é pelo fim imediato do genocídio contra o povo palestino, é pelo fim de toda a destruição promovida pelo imperialismo no Oriente Médio e ao redor do mundo. É pela soberania dos povos, é por um mundo onde a violência seja combatida e não promovida por seus líderes. Estamos juntos nessa. Beijo grande e até a próxima.